Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus a todos. Nós vamos dar início a mais um culto. É um tempo que nós dedicamos a Deus. Colocamos o nosso coração, a nossa consciência diante dEle. Colocamos a nossa atenção na Sua palavra. E eu gostaria de convidar você para a oração, para que possamos orar juntos e assim dar início ao nosso culto nessa noite. Curva a tua cabeça, oremos ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que foi dado a nós. Obrigado pela Tua palavra que está disponível para o Teu povo. Nos dê nessa noite, ó Deus, entendimento dela. Nos dê um coração que Te adora em espírito e em verdade. Que pela interferência do Teu Espírito nós possamos deixar de lado tudo aquilo, ó Deus, que tem incomodado os nossos pensamentos, os nossos corações. E que possamos Te dedicar a um culto, Senhor. E o culto que queremos Te dedicar, que ele seja santo e agradável a Ti. Por isso Te rogamos que aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Permita que a Tua palavra floresça em nós. Permita que estejamos percebendo a Tua presença no nosso meio. E que esse tempo que nós vamos passar aqui não seja um tempo desperdiçado, mas que seja um tempo de culto, um tempo de refrigério, um tempo de dedicação de vida. Queremos, a Deus, consagrar, queremos colocar diante do Senhor essa porção de tempo que vamos passar aqui, reunidos como igreja, como povo Teu. Por isso, Pai Santo, aceita o culto que viemos Te prestar. Perdoa os nossos pecados e nos conceda a Tua palavra, para que ela seja viva em nós mais uma vez. Assim oramos, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Queria ler com os irmãos, na abertura do culto, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 7 até o 13. Eu vou ler a primeira carta de Paulo apóstolo à igreja de Tessalônica, capítulo de número 3, leitura bíblica a partir do verso de número 7. E diz assim a Bíblia Sagrada: Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir a falta da sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Paulo que diz que o próprio Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. E ele continua insistindo que o Senhor faça transbordar, crescer o amor da igreja uns para com os outros. Vamos cantar, irmãos? Vamos louvar a Deus? Vamos dedicar um tempo de cântico, de adoração ao nosso Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 344 do cantor cristão. Te convido para cantar. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, descuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
sentar, irmãos. Nós vamos orar por aqueles que estão enfermos, que precisam da ajuda do Senhor. Não sei quem é que você tem, que é querido seu, que é caro para você, que carece das orações da igreja, que necessita de intervenção da parte de Deus. Eu tenho alguém assim que eu carrego no coração. Não sei se você tem alguém assim, mas eu sei, por exemplo, da família do Alessandro, que estão bem, mas estão terminando, estão passando pelo Covid-19, e graças a Deus que eles estão assim muito bem. Sei do irmão Cristiano, lá em Tabatinga, que está no hospital também com Covid-19, precisamos orar pela vida dele. E sei que no nosso meio há outras pessoas, a irmã Maria de Lourdes, que precisa que o Senhor a socorra, e tantos outros. Eu não sei se você tem alguém assim, mas se você tem alguém querido e quer fazer da minha oração a sua oração por essa pessoa, eu te convido assim, no gesto de fé, a ficar em pé. E assim você faz da minha oração a sua oração, no momento de clamor, no momento que nós buscamos a face de Deus a respeito dos nossos queridos. Ó Deus Santo, nós somos o povo que olhamos para o alto, Pai, porque sempre vai ser do alto que vem o nosso socorro. Nós, ó Deus, entendemos, ó Deus, tudo que esse mundo pode oferecer de recursos, tudo que a ciência, a medicina colocou à disposição do ser humano. Mas se a tua mão não abençoar aquilo que a medicina já produziu, Pai, de nada vai valer. Eu rogo pela vida da Avó Maria, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor possa cuidar dela, que o Senhor possa cuidar da irmã Maria de Lourdes, ó Deus, que necessita da sua intervenção pela enfermidade que tem. Rogamos pela vida do Cris lá em Tabatinga, Senhor, que está passando um momento de angústia, de dificuldades. E hoje, quando nós nos levantamos aqui, nós nos levantamos com fé, Pai. Nós nos levantamos aqui assim, crendo que basta um gesto seu, uma palavra sua, e o enfermo, ele é curado da sua enfermidade. Aquele que está deitado, ele se levanta, porque é a tua mão que sara, é a tua mão que cura. E cada um de nós aqui carregamos um querido no coração. O Senhor sabe o motivo, Deus, pelo qual meus irmãos se levantam nessa noite. O Senhor sabe por quem eles se levantam. O Senhor sabe, ó Deus, o porquê que eles clamam a Ti. É gente querida, é gente amada, Pai, que somos angustiados por causa delas. Tememos o pior, ó Deus, por causa delas. E o único recurso que nós temos e que nós confiamos é no Senhor. Que a Tua mão bondosa, Senhor, possa ser estendida na direção dos nossos enfermos, dos nossos queridos. E que essa Tua mão leve junto com ela cura e salvação para aqueles que amamos. Nós queremos, ó Deus, olhar com expectativa para a vida deles e ver na vida deles a Tua mão bondosa, a Tua misericórdia, a Tua graça em cima da vida deles, sobre a vida deles, trabalhando na história deles. Queremos, ó Deus, olhar e perceber a Tua presença lá na vida dos nossos queridos. Por isso, o Senhor que os conhece pelo nome, nós os deixamos diante do Teu altar. E dizemos mais uma vez, nós só confiamos em Ti a respeito da vida dos nossos queridos, Pai. Nós confiamos em Ti e aguardamos, ó Deus, com alegria a recuperação deles. Tudo isso nós pedimos, Senhor, para a Sua glória e para a nossa alegria. Em nome de Jesus, clamamos e oramos. Amém. 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 Vamos cantar mais? Cantar novamente com fé? Nós somos pequeninos, Deus conhece a nossa estatura, conhece o tamanho da nossa fé, mas o nosso Deus é o Deus que responde a oração. Enquanto nós cantamos esse próximo cântico, se você veio com a intenção de deixar aqui seus dízimos e suas ofertas, se você veio preparado para isso, com essa intenção, enquanto nós cantamos, você também pode fazer isso. Mas celebremos ao Senhor, cantemos, louvemos o nome dEle.
pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei. Vamos nessa noite celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Quero convidar os irmãos a estarem louvando essa canção, louvando este louvor com todo o seu coração, com toda a tua alma. Aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a exaltação. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que
Salmo 100. Queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias. Acredite, tem na sua Bíblia Neemias. Neemias, capítulo de número 1, é o texto da nossa meditação nessa noite. Você vai lá no Antigo Testamento, abra na primeira página, segunda da sua Bíblia, e tem um negócio chamado índice. Você vai encontrar Neemias, facinho. Neemias, capítulo de número 1. A partir do verso de número 1, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A partir do verso de número 5, nós temos o conteúdo da oração de Neemias. Mas aqui está dizendo para a gente o que levou Neemias à oração. O nosso tema nesse início de ano, principalmente nesse primeiro trimestre, é esse, melhor do que antes. E a ideia de melhor do que antes é que nós precisamos ser melhor do que era antes da pandemia. Esse tema que nós estamos tratando e pensando e refletindo a respeito dele é uma oportunidade, uma tentativa nesse início de ano, com a vida tão corrida, da gente poder parar um pouquinho assim e refletir a respeito de quais lições nós podemos aprender com a pandemia que nós estamos vivendo. Diante dessa pandemia, quais são as lições que nós podemos aprender? Vivendo em isolamento, que lições tiramos dali? E estamos vivendo assim um tempo de distanciamento social, no ano que ainda está no começo, o que é que nós podemos aprender? E por que eu falo isso? Porque passar, irmão, pelos que nós estamos passando, que nós já vivemos até aqui, e não aprender nada de novo. A gente já passou por tanto sofrimento, por tantos problemas difíceis. E os problemas difíceis, os sofrimentos que nós já passamos, não mudou a gente. Continua do mesmo jeito. E agora está todo mundo passando uma pandemia, e nós sabemos o que isso já acarretou para muitas famílias. E novamente, o sofrimento, esse distanciamento, tudo isso que nós estamos vivendo, vai ser assim, desperdiçado. Não pode. Não podemos desperdiçar o tempo que nos foi tirado, não podemos desperdiçar a dor que já passamos, não podemos desperdiçar o sofrimento. Deus, o Pai, não deixa a gente desperdiçar nada. E mesmo porque o Senhor sempre usou a dor, os problemas, o Senhor sempre usou o sofrimento das pessoas como se fosse um megafone para falar com a gente. As histórias bíblicas mostram isso. Deus permitindo o sofrimento, permitindo a dor, os problemas, as aflições, e usando tudo isso como se fosse um megafone, como se fosse um microfone para dizer: olha, sou eu estou chamando a atenção de vocês, eu estou chamando a atenção de vocês, precisam ser melhores. Afinal de contas, nada, absolutamente nada vai mudar vocês. É uma tentativa de Deus da gente amadurecer. É uma tentativa do Senhor de passar pelo que nós estamos passando, e seja assim um instrumento dele para suscitar fé no nosso coração, para que possamos olhar para a vontade dele, para aquilo que Deus está pedindo. A nossa vida não está solta, irmãos. A nossa vida não está assim, a Deus dará, sem rumo, não.
Há um propósito divino a nosso respeito. Há um propósito de Deus a respeito da minha história e a respeito da sua história. Então, no nome de Jesus, não desperdice esse tempo difícil, não desperdice a dor que você já passou, não desperdice os momentos difíceis que você já viveu por causa dessa pandemia. Não desperdice os problemas que você foi envolvido por causa dessa quarentena, por causa dessa pandemia. Lá onde, presta atenção nisso, lá onde você acha que mais tem problemas, lá naquele lugar, naquela área da vida que você acha que mais tem dificuldade, aquilo que é mais custoso para você, é ali mesmo que Deus quer te falar alguma coisa, é ali que o Senhor quer ensinar alguma coisa para você, então não desperdice. A gente tem que ser melhor do que antes. Nós não podemos continuar do mesmo jeito. Se você está vivendo um tempo assim, pastor, é nessa área da minha vida que eu estou vivendo um grande problema. Bom, é nessa área da tua vida que você está vivendo um grande problema que Deus quer te ensinar alguma coisa. Pastor, eu estou passando por um sofrimento assim, por um problema que o senhor nem imagina. Pois é isso aí, exatamente aí que Deus quer te ensinar alguma coisa. Pastor, eu estou passando um tempo de privação, de escassez, exatamente nessa escassez, exatamente assim, nessa privação que Deus quer te ensinar uma lição, que o Senhor quer ser pedagógico para você, então permita que Deus esteja te ensinando. Hoje, quando eu leio o texto de Neemias, eu coloquei ali compaixão, mas eu queria colocar amor ao próximo. Eu pensei assim nessa nossa falta de sensibilidade, porque essas coisas estão ligadas uma com as outras. E quando eu estava estudando Neemias, eu pensei assim, como é que a gente tem se tornado insensível para com o outro? Nós não podemos sair dessa pandemia e não sair melhores do que antes, irmãos. A gente precisa amar o próximo. A gente tem que aprender a respeito do outro. A gente tem que ser mais sensível ao que o outro está passando. Então, essa é uma possibilidade, e nós precisamos ser melhor do que antes, então, na área da compaixão. E é isso que a gente vê, principalmente no livro de Neemias. Neemias começa o seu livro, ele logo dizendo assim, pode passar lá no versículo de número 1, número 2, Anã, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Ele veio com alguns outros homens lá de Judá. Neemias foi escrito no ano 445, antes de Jesus Cristo. Ele se encontra em Suzã, capital da Pérsia, mas capital de inverno, porque a Pérsia tinha outras capitais. E Suzã é a capital de inverno do reino da Pérsia. Ele está vivendo na época do rei Artaxerxes. E não é aquele brasileiro que fez o filme, é outro cara, entendeu? É o rei da Pérsia. E nessa época que ele serve como copeiro para o rei, ele recebe a visita do seu irmão Anani. E Anani traz notícia de Jerusalém, traz notícia do território de Judá. Agora, presta atenção numa coisa, Neemias não conhecia Jerusalém, Neemias não conhece o território de Judá. Por quê? Bom, porque ele nasceu no cativeiro da Babilônia. Neemias é a 5ª geração desde que os seus ancestrais foram levados cativos para a Babilônia, que deixaram o território de Judá, a cidade de Jerusalém, e foi levado cativos pelos babilônicos. E aí o Neemias, quando escreve o seu livro, ele começa dizendo assim, eu lhes perguntei, quando chegou alguns homens do território de Judá, quando chegou Anani e o meu irmão, junto com outras pessoas lá de Jerusalém, eu lhes perguntei, Neemias é a 5ª geração que nasceu e vive fora de Jerusalém, que não conhece o território de Judá, e apesar da distância que ele está de Jerusalém, apesar da distância que ele tem do território de Judá, ele não conhece Judá, mas é interessante que Neemias mantém os vínculos com o seu povo. Ele mantém assim, o interesse pelo outro, pelo próximo.
Essa história aqui é mais ou menos assim. Se meus filhos, o Denis, o Diego ou o Lenin, chegassem assim e perguntassem: pai, eu estou muito interessado por Divinópolis, onde nasceu o meu avô, eu queria saber mais a respeito de Carmo da Mata, para onde nasceu a minha avó, eu queria saber se o pessoal lá na pandemia, se eles estão sendo bem cuidados, se por acaso essas duas cidades, que é dos nossos ancestrais, que nós somos oriundos de lá, eu quero saber como é que eles estão bem? É óbvio que meus filhos não vão perguntar isso. É claro que não. Isso jamais vai acontecer. E por que não vai? Bom, por causa da nossa geração. Nós vivemos um tempo, nós vivemos uma geração de pessoas que a gente sabe tudo o que aconteceu no mundo em 24 horas. Mas é uma geração que não tem ideia do que significa essas 24 horas daqui a 24 anos. É uma geração antenada em tudo que aconteceu no mundo no dia de hoje. Mas não tem ideia do que aconteceu no mundo nos últimos 24 anos. Gente centrada no hoje. Uma geração centrada, inclusive, em si mesmo. Gente que só tem olho para o próprio umbigo. Gente que só tem olhos para os seus próprios problemas. Os discípulos de Jesus, por exemplo, têm transformado a missão da igreja numa missão particular, em alguma coisa individual. E esse é um conceito, não é bíblico, esse conceito é um conceito do mundo, da nossa cultura, não de Deus. No texto aqui, Neemias faz uma pergunta. Ele recebe o seu irmão Anani e alguns amigos, e ele faz a pergunta. Ele diz assim: eu lhes perguntei. E quando ele faz a pergunta, ele recebe a informação dos seus irmãos. Eles informam para ele: Neemias, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província de Jerusalém. E eles estão passando por grande sofrimento e humilhação. Embora seja informado pelo seu irmão a respeito do povo de Jerusalém, não é a informação que vai mudar a vida de Neemias, que vai dar sentido para a história dele. Não é a informação que Anani dá, que vai mudar a trajetória de Neemias, que vai mudar a realidade dos moradores de Jerusalém. O que traz mudança para a história de Neemias, o que traz mudança para a história de Jerusalém, não é a informação, é a reação de Neemias. Diz o texto no versículo de número 4, que quando ele diz assim: quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Quando eu ouvi as informações, eu sentei. Eu não aguentei a receber aquelas informações em pé. Eu precisei me assentar. E não me contive, eu chorei, eu fui às lágrimas. Irmãos, a pandemia e tudo que nós vivemos até aqui, como distanciamento social, como quarentena, sofrimento, dor, tudo aquilo que você já sabe a respeito dessa pandemia, tudo aquilo que você sabe de Covid-19, tudo aquilo que você sabe de informação a respeito de vacina, nada disso aí muda quem nós somos. Nenhuma informação muda quem nós somos. A pandemia não vai tornar você uma pessoa melhor. Não é a informação do que se passou nessa pandemia que vai fazer da gente pessoas melhores, mas é a nossa reação em tudo que aconteceu agora que pode fazer da gente pessoas melhores. A forma como nós vamos reagir nesse momento de informação, a forma como nós vamos reagir daqui para frente, no ano de 2021, a nossa realidade, como nós vamos realinhar a nossa vida, as nossas perspectivas, as nossas atitudes diante dessa crise. Tudo isso aí está num conjunto de coisas que vai fazer de mim uma pessoa pior ou uma pessoa melhor. Tudo aquilo que você sabe a respeito da pandemia, a forma como você vai viver com tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, com vacina, sem vacina, com aquilo que você sabe a respeito de Coronavac, a respeito da vacina fulano de tal, a respeito do vírus, tudo isso que você sabe, tudo isso aí, vai te levar a alinhar a tua vida, tomar posição no ano de 2021. E quando você tomar posição de vida, isso vai fazer de você uma pessoa melhor ou vai fazer de você uma pessoa pior? A maneira como nós lidamos com a crise
pode fazer da minha família uma família melhor. Mas a maneira como eu estou passando pela crise pode fazer da minha família uma família pior. A maneira como eu estou olhando para o meu casamento nessa pandemia, tratando dele, as minhas atitudes, pode fazer dele um casamento melhor ou um casamento pior. A forma como eu tenho olhado para a minha vida profissional nesse tempo de pandemia vai fazer de mim um profissional melhor ou um profissional pior. Até a igreja. A primeira igreja batista em Franca, ela segue assim na mesma rota. A maneira como nós vamos lidar no ano de 2021 com essa crise, com as pessoas que estão à nossa volta, com aqueles que são nossos irmãos, a forma como nós vamos ser efetivos vai fazer da nossa igreja uma igreja melhor ou uma igreja pior. A maneira como, apesar da pandemia, nós vamos tratar de comunicar a vida em Cristo pelo evangelho dele, vai fazer da gente discípulos melhores ou discípulos de Jesus pior. A forma como nós vamos olhar para a comunidade e exercitar o amor de Deus ao próximo vai fazer da gente pessoas piores ou pessoas melhores. Isso vai depender muito da nossa reação, vai depender muito das nossas atitudes. Por quê? Bom, porque não é o fato, não é o cenário da pandemia que determina se a gente vai fazer, se nós vamos fazer de nós mesmos pessoas melhores ou piores, irmãos. Não são os fatos que estão acontecendo. Não é porque morreu mais de 1000 pessoas tal dia. Não é porque eu estou sabendo que fulano de tal, ele testou positivo, que vai fazer de mim um discípulo melhor ou um discípulo pior de Jesus Cristo. Não. Não é a informação, é a forma como nós vamos reagir. O cenário está posto. O quadro que está aí está diante de cada um de nós. Se nessa pandemia você se tornou uma pessoa melhor, não foi por causa da informação. Se você vai se tornar alguém melhor, não vai ser por causa das informações que você tem, mas vai ser pela sua atitude, pela sua reação. Sabe como Neemias reagiu? Neemias, ele fez uma coisa. Quando eu ouvi essas coisas. Neemias, como você reagiu nessa crise? Eu me dediquei a ouvir. Agora pensa comigo assim, irmãos. Se essa história que fosse contada por Anani nos dias de hoje, possivelmente o Anani não seria ouvido. Seria mais ou menos assim. O Anani chegaria com alguns amigos lá na casa do Neemias. O Neemias estaria sentado lá no sofá da casa dele, com seu smartphone na mão. E aí, Anani, aí, tudo bem, tudo jóia? Então, ele iria continuar lendo as suas mensagens no smartphone. Ele estaria olhando quais são as mensagens do WhatsApp, enquanto ele se cumprimentava aqueles que estavam chegando. Ele estaria acessando o seu Instagram, olhando o seu Twitter. O Anani chegaria e iria contar a história para ele, e ele, então, tranquilo. O Anani sentaria perto de Neemias e iria falar assim, qual que é a senha do Wi-Fi aí, o Neemias? Eu quero saber quais são as mensagens que chegou aqui. E eles iriam conversar um com o outro, cada um no seu smartphone, vendo as mensagens das redes sociais. Dificilmente o Neemias iria levantar os olhos para fitar os olhos de Anani e perceber nos olhos dele o sofrimento que carrega a informação que ele traz. Ele não perceberia a profundidade da informação que estava recebendo. Que informação? A respeito das pessoas de Jerusalém, como elas estavam. Se fosse nos dias de hoje, o Anani, por exemplo, estará olhando lá o Zap, iria dizer, o pessoal de Jerusalém está numa roubada, viu, Neemias? A coisa lá está feia. E assim, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei... E sabe por quê? Porque assim, nos dias de hoje é mais ou menos assim, todo mundo está antenado do que acontece tudo no mundo, em 24 horas. Para que eu vou ficar dando informação para o Neemias? Possivelmente, ele já acessou a Folha do Estado de Jerusalém. Ele já entrou na internet e já acessou lá o GCN de Judá. Os amigos dele da rede social já passou toda a informação de como está a Jerusalém.
E aí assim, o Anani chega na casa de Neemias, um está no celular e o outro também, e não tem profundidade, irmãos. Não tem profundidade na conversa. Não tem ouvidos na informação. Isso também acontece com a gente. Acontece, inclusive, aqui conosco, aqui dentro. Porque se eu posso ter informação a hora que eu quiser, porque está lá gravado, eu não preciso nem prestar atenção na mensagem do pastor. A hora que eu cheguei em casa, lá, eu vou acessar lá a internet e vou ouvir a mensagem de novo, se por acaso me interessar. Então, aqui dentro, enquanto eu estou pregando, não tem problema de eu olhar o meu celular. Não tem problema de olhar as redes sociais, o que está chegando. Porque, afinal de contas, essa informação aí, o que vai ser falado aqui, eu vou acessar a hora que eu quiser. Então, o fato de eu ir embora para minha casa, e lá na minha casa acessar o que está sendo falado aqui desse púlpito, faz com que eu não tenha ouvido para ouvir. Eu não estou atento. Isso tem afetado, irmãos, a vida das famílias, tem afetado as nossas conversas. O povo de hoje é incapaz de ter uma conversa com profundidade. Incapaz. É só conversa para quebrar gelo. É só fala de quem não tem nada para falar. Nós vivemos uma época que a nossa atenção está sempre dividida. A gente não para escutar ninguém. É sempre dividido. Família está lá na mesa para fazer uma refeição. Tem um membro da família na mesa, compartilhando os problemas e dificuldades que está passando no emprego. E lá um outro membro está lá com o smartphone em cima da mesa, vendo as mensagens do Zap. O outro do outro lado está, mas também acessando uma rede social para ver se chegou aquele memorando lá. O outro está no outro celular, no outro smartphone, vendo quais são as notícias do dia. E o outro está falando, aconteceu isso comigo, que dó, que pena, vida. Então. Irmãos, a gente só tem mente dividida. Estava lá na casa do meu filho essa semana passada e chegou a hora, teve uma cena bonita. Uma televisão grande, um sofazão bem grande, que cabe assim umas 15 pessoas em cima, assim. Estou exagerando, tá? Aí tinha assim o Diego no primeiro canto, no celular. O meu neto mais velho no outro celular. Eu aqui vendo televisão. A Helena aqui com 2 aninhos no outro celular. A Cláudia do outro lado com o outro celular. Eu olhando a televisão, olhei de lado assim. Todo mundo, irmão. Ali você pode falar o que você quiser, que a resposta é sempre, tá bom. Irmãos, isso é diabólico, é satânico. Satânico. Isso aí foi criado no inferno, irmão. Isso aí foi criado no inferno e está dentro das famílias do povo chamado povo de Deus. É impossível você ter uma conversa hoje com profundidade. É impossível. As pessoas têm mente dividida, têm coração dividido. O texto está dizendo que Neemias dedicou atenção ao que estava sendo falado. Quando eu escutei, a gente não sabe o que ele escutou, nós temos só por cima o que ele está contando, mas quando ele prestou atenção, porta queimada, o povo em grande sofrimento, a notícia, ele ouviu com tanta profundidade que não aguentou ficar em pé. Ele está dizendo, eu sentei e eu chorei, eu não aguentei aquilo que estava sendo me informado, aquilo que estava sendo falado. Ele se sensibilizou, irmãos. Nós vivemos um tempo que é difícil a gente se sensibilizar com alguma coisa. Porque ele soube ouvir, ele teve compaixão. Porque ele soube ouvir, ele pôde se sensibilizar. Porque ele pôde ouvir, se dedicou a ouvir, ele pôde exercitar amor pelo próximo. A gente vive um tempo de muita informação, irmão. Inclusive tem informação demais, até em excesso. E nós estamos perdendo essa capacidade de sensibilizar com as informações que nós ouvimos. Diariamente, todo dia.
Nós ouvimos falar todo dia, morreu 1.000 pessoas, morreu 900 e tanto, morreu 700 e tanto, e isso não passa de número. Por detrás de cada número daquele tem uma história, por detrás de cada número daquele tem uma família, por detrás de cada número daquele tem uma vida que se encerrou. Irmãos, a gente não se sensibiliza mais, porque alguém morreu. Neemias está sensibilizado com o sofrimento do povo e chora. Chora. A gente perdeu a capacidade de chorar, irmãos. A gente chora pela gente. Neemias não chora pela vida dele. Neemias não chora pelos problemas dele. Neemias não chora pelas dificuldades que ele está passando. Neemias não chora pelos seus infortúnios. Neemias está chorando por gente que ele não conhece, por uma cidade que ele nunca foi. Ele nunca foi em Jerusalém, ele não conhece o território de Judá. Mas quando escuta, e porque soube escutar com profundidade, ouviu os detalhes, prestou atenção, ele senta e chora. Ele está chorando pelo outro, está chorando pelo próximo, ele não está chorando por causa dele. Ele está chorando por causa dos outros. O que é uma coisa assim muito complicada, porque chorar pela gente mesmo, se você é uma pessoa normal, eu acredito que você é normal, quase todo mundo já chorou por alguma coisa nesses 10 meses de pandemia, ou mais de 10 meses. Ou a gente chorou porque perdeu alguma coisa, ou a gente chorou porque perdeu alguém, mas perdeu o emprego, perdi isso, mas a gente chorou, todo mundo passou por dor, todo mundo passou por algum tipo de sofrimento. Mas a gente chorar por coisas que nós perdemos é simples, irmãos. Na verdade, o que mais tem hoje em dia é a gente chorar. E às vezes o choro é de reclamação e não de derramar lágrimas. A gente tem pena da gente mesmo, a gente chora por algum tipo de... Irmãos, a gente chora, não tem problema de chorar pela gente mesmo. A minha vida financeira ficou muito complicada e eu estou chorando. Nessa pandemia eu perdi uma pessoa muito querida minha, eu fui às lágrimas. Nessa pandemia eu perdi alguma coisa que era muito importante para a nossa família e eu chorei. Inclusive assim, eu estou chorando porque no passado a gente fazia um monte de coisa que hoje a gente não faz mais. Então chorar pela gente mesmo, nesse momento histórico de pandemia que todos nós estamos passando, é simples. Quase todo mundo chorou por alguma coisa, quase todo mundo se entristeceu por algo, quase todo mundo se entristeceu por alguém que teve compaixão. A questão é, quando foi que você chorou por causa do outro? Quando foi? Quando foi que caiu uma lágrima no teu rosto porque alguém estava passando por um momento muito difícil, irmão? Quando foi que você chorou pelo outro porque esse outro perdeu alguém? Quando foi que você chorou pelo outro porque ele perdeu o emprego? Quando foi que você colocou o joelho no chão em choro porque teve uma pessoa que você conhece e perdeu a saúde nessa pandemia? Quando foi que você chorou porque aquela pessoa que você conhece, gente boa toda a vida, está num aperto assim, está todo endividado por causa dessa pandemia? Quando foi que você chorou porque você sabe que aquela pessoa que você conhece está passando por um tempo de sofrimento? Quando foi? Nós perdemos a sensibilidade, irmãos, em relação ao outro. Nós perdemos sensibilidade. E não confunda compaixão, amar o próximo, com indignação. Porque indignação é muito fácil da gente sentir. Se está indignado com alguma coisa, é muito fácil. Uma pessoa indignada, geralmente, ela quer retaliação. Uma pessoa indignada quer vingança. Uma pessoa indignada, ela está ali indignada, buscando por justiça. Mas quando foi que você chorou por causa do sofrimento do outro? Acho interessante quando termina o livro de Jó. O Jó está num sofrimento muito grande, mas os amigos dele vão entrar em sofrimento. E Deus diz assim para Jó: Jó, interceda pelos seus amigos.
A hora que você começar a interceder por eles, quando você colocar o coração naquilo que vai acontecer com eles e você clamar por eles, eu restituo tudo que você perdeu, te dou dobrado. E diz o texto que Jó clama a Deus pelos seus amigos, enquanto ele clamava a Deus pelos amigos, enquanto intercedia por eles, que o Senhor foi acrescentando a Jó tudo aquilo que perdeu, e tudo que Jó tinha foi dado em dobro pelo Senhor. Compaixão, irmão. Vamos falar a verdade, a gente tem que melhorar nesse negócio. A gente anda muito insensível com o que está acontecendo na vida do outro. Isso não é o povo de Deus, irmãos. O povo de Deus não é assim. Nessa cultura secular, nesse mundo que nós vivemos, você, para mim, é problema seu. Mas no meio do povo de Deus, a respeito dos discípulos de Jesus, não. Nós temos 25 mandamentos na palavra de Deus que chamamos de mandamentos recíprocos, uns aos outros. Levem as cargas uns dos outros. Intercedam uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Clamem uns pelos outros. Socorram uns aos outros. 25 mandamentos que a gente desobedece e não está nem aí. A gente nem liga para aquilo que Deus está mandando, ordenando, dando comandamento em relação ao outro. A gente se tornou insensível com o outro. E a gente esquece que essa insensibilidade define salvação. Vou dizer de novo. Aquilo que eu sei e aquilo que eu faço em relação ao outro define se eu sou salvo. Foi por isso que Jesus contou a parábola do bom samaritano. O que motivou Jesus a contar a parábola do bom samaritano foi a pergunta dos religiosos da época. De um moço que chega para Jesus e pergunta o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou, cumpre os mandamentos. Como é que você entende os mandamentos? E aquele moço lá responde, é amar a Deus e o próximo. Então, é só fazer tudo isso que você está salvo. Em relação a amar a Deus, está tudo certo para aquele camarada lá. Mas quando falou que tem que amar o próximo, e Jesus falou, faz isso que você vai estar salvo, ele pergunta, o que significa, como é que eu amo o próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano para explicar como é que se ama o próximo. E vai dizer religiosos, pessoas insensíveis, que viu uma pessoa caída no chão, precisando de socorro, mas passou ao largo, porque é problema dele. Eu já tenho muito problema na minha vida, você acha que eu vou querer me envolver com o problema do outro? O grupo de louvor que estava vindo ensaiar, passou também, viu o cara caído no chão, e falou, vamos lá pessoal, a gente tem que ensaiar às 6 da tarde até às 6h15. Deixa esse camarada caído no chão. O pastor da igreja falou, eu não posso atrasar, eu que vou pregar 7 horas. Fica aí caído no chão. Entendeu? Estou indo servir a Deus. Como assim você está indo servir a Deus? O que é isso, servir a Deus? Servir a Deus, você acha que é tocar música, quer ir lá abrir a Bíblia e ensinar a ela que está servindo a Deus? Você está esquecendo que eu estou no próximo? Em Mateus capítulo 25, Jesus vai contar a respeito do julgamento das nações. E lá ele vai dizer, eu tive sede e me deram de beber, eu estava com fome e me deram comida, eu estava nu e me vestiram, eu estava preso e me visitaram. E os justos naquele dia vão perguntar, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos comida? Quando foi que te vimos com sede e te demos água para beber? Quando foi, Senhor, que tivemos nu e te vestimos? Quando foi, Senhor, que nós te vimos assim preso e nós fomos te visitar? Quando? Por favor, a gente não lembra disso. E Jesus diz, todas as vezes que você fez isso, fez para mim.
Eu estava naquele cara que estava com fome. Eu estava naquela pessoa que estava sem roupa. Eu estava lá. Era eu que estava lá preso. E você não me visitou. Era eu que estava doente. Era eu. Eu estava nele. E toda vez que você deixou de fazer para ele, deixou de fazer para mim. Por isso, apartai-vos de mim para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque outros perguntaram, quando foi que nós tivemos assim e não fizemos isso? Jesus vai dizer, naquele dia meu pai vai separar as ovelhas do bode. As ovelhas são aquelas que têm sensibilidade a respeito do próximo. Que olha para o próximo e não fala assim, ele para mim é problema dele. Nós vivemos, irmãos, nós somos muito mais filhos dessa cultura, desse mundo, do que filhos de Deus. Os filhos de Deus têm o coração de Deus no peito. Os filhos deste mundo, irmão, eles são fruto deste mundo, eles são filhos deste mundo, porque pensa que nem esse mundo, age que nem o mundo, são mundanos, filhos deste mundo. Os filhos de Deus é de outro naipe. Os filhos de Deus é diferente, irmãos. Os filhos de Deus têm sensibilidade. E Jesus conta essa parábola para dizer para uma pessoa o que significa ser salvo. O que significa? É isso que define a nossa motivação. É entender que Deus está naquele que precisa, está naquele que sofre, está naquele necessitado. Jesus está lá. E nós vivemos um tempo onde os outros é problema deles. Por isso que nós vivemos com tanta falta, vivemos com tantos problemas, com tanta enfermidade, com tanta desgraça na vida, porque os outros é os outros. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que saber da minha vida. Isso não é povo de Deus, isso aí são os filhos deste mundo, são os filhos do diabo nesse mundo, porque os filhos de Deus não é assim. E hoje de manhã o desafio que eu fiz para a igreja foi exatamente esse. Hoje de manhã eu falei, irmão, olha para a tua vida e se pergunta se você é filho de Deus ou é filho desse mundo. Agora lembra, esse mundo todo jaz no maligno. Se pergunte assim, escuta, o meu jeito de viver, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser sensível em relação ao próximo, o meu jeito de olhar para o outro, eu sou filho de Deus ou não? Ou eu sou filho dessa cultura? O amor ao próximo, irmão, pensando no outro, sendo sensível com o outro, é isso que está na base, é isso que define o jeito nosso de ser igreja, de ser discípulo de Jesus. Neemias, para que você vai se dirigir para Jerusalém? Você está indo lá para vingar aqueles que estão trazendo sofrimento sobre o povo de Deus? Neemias, você está indo para lá para retaliar o que estão fazendo com os israelitas? Neemias diria, não, eu estou indo para acolher os meus irmãos, eu estou indo lá para ajudar as pessoas, porque eu tenho compaixão deles. Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, o que deve nos motivar qualquer ação nossa, tem que ser isso, é compaixão pelo próximo, a gente tem que melhorar nisso, irmãos. A gente precisa melhorar. Todo o nosso movimento tem que ter como alicerce compaixão, aquilo que nós olhamos para o próximo e falamos assim, puxa, eu não gostaria de estar no lugar dele. Em Mateus capítulo de número 9, versículo 36, diz o texto, pode passar mais um, por favor? Que ao ver as multidões, Jesus, a hora que ele viu as multidões, ele teve compaixão delas. A hora que ele olhou para a multidão, ele teve compaixão. Esses dias eu estava conversando com a Luzia na porta da igreja para a gente confeccionar algumas cestas básicas, né? Eu quero ver aqui na PIB, irmão, a gente entregar a cesta básica, a gente doar remédio. Eu quero ver o Ministério da Ação Social da igreja, assim, ativo. Mas eu também quero ver naqueles que estão movendo o Ministério de Ação Social, naqueles que estão doando cesta básica, naqueles que estão doando remédios, compaixão, capacidade de chorar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão precisando de ajuda. Porque porque é a base para tudo que nós fazemos, aquilo que tem que me motivar em direção ao outro é a compaixão, é o amor de Deus que está em mim, porque eu sou filho de Deus, e Deus é amor, e o amor dele está em mim. Qualquer outra coisa é para aparecer na foto, para divulgar para os outros ver.
Nessa pandemia, as igrejas estão aí filmando, tirando foto. Olha, a nossa igreja está entregando não sei quanta cesta básica, a nossa igreja está fazendo, tá. Mas o que levou você a fazer tudo isso? A motivação foi amor, foi compaixão por aqueles que estão sofrendo. Porque se não for, isso aí é só barulho. É sino ressoando. Se você não tem capacidade de chorar por aqueles que sofrem, sua ajuda não vale de nada. Porque o caminho que nós andamos para nos mover em direção àquele que sofre, àquele que tem dor, é a compaixão. Qualquer outra atitude nossa não tem sentido. Jesus andou nesse mundo aqui, irmãos. Enquanto Jesus andava aqui nesse mundo, ele não andava tentando mostrar poder. Jesus nunca mostrou poder para ninguém. Ele não andou dizendo assim, olha, eu sou o rei dos reis, eu sou os reis dos senhores, ó, vocês me respeitam, viu? Eu sou o filho do grande eu sou. Não, irmão. Jesus, quando anda por aqui, quando caminha pelo nosso meio, o que motiva ele é a compaixão. O que fez Deus por nós foi por amor, foi por compaixão. João 3,16, lembra dele? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem, mas Deus amou. A base do ministério de Jesus é o amor de Deus às pessoas. A base de Jesus vinha ao mundo, o alicerce, é a compaixão que Deus tinha daqueles que estavam perdidos. Jesus falou, eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos, eu vim aqui para dar vista aos cegos, eu vim para fazer aquele que está aleijado andar, eu vim para fazer aqueles que sofrem a ter um outro tipo de vida, eu vim por causa do pobre, eu vim por causa daquele que está caído, eu vim por causa daquele que está sofrendo. Eu não vim para buscar justo. Eu sou um Deus capaz de deixar 99 justos sem proteção nenhuma para ir atrás de uma ovelha que está perdida. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se move na nossa direção, não porque nós tenhamos merecimento, não porque nós somos justos, mas porque Ele sabe que nós somos pecadores, porque somos pobres, porque somos nus e estamos perdidos se Ele não nos encontrar. É isso que motiva a Deus. E também deveria ser o que nos motiva. Teria que ser a nossa base para tudo. Os irmãos lembram de 1 Coríntios, capítulo de número 13? Pode passar, Israel? Ainda que, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu venha dar todos os meus bens e reparta com os pobres, se eu não tiver amor, não vale de nada. Esse é um texto muito pregado nos casamentos, né? Um dia eu vou pregar ele no casamento do Paulo ainda. Porque não é um texto que tem a ver com amor romântico. Não é um texto que tem a ver com amor de marido para mulher. Esse aqui é um texto que tem a ver com Deus. É Deus dizendo como é que o amor dele faz as pessoas amarem. Esse texto está dizendo como é que as pessoas se movem na direção uma da outra, só se tiver o amor de Deus dentro do coração delas. Então o apóstolo Paulo diz assim, ainda que a igreja batista esteja aberta ou fechada, se não tiver amor, né, de nada vale. Ainda que a PIB se reúna 1000 cestas básicas para distribuir aos pobres, se ela não tiver amor, não vale de nada. Ainda que a PIB consiga reunir 50 mil doses de vacina para distribuir para o povo, se ela não tiver amor, não adianta nada. Não adianta nada, irmão. Se você não tem capacidade de se sensibilizar com o próximo, o quilo de comida que você dá para ele não serve para nada. 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 Acredito que essa é uma lição que nós precisamos aprender. É aprender de Deus. Deus é motivado pelo amor ao próximo. Deus é motivado por compaixão. E a pessoa que não entendeu isso, ela não anda com Deus, ela anda com qualquer outro Deus, mas não com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na maior parte das vezes, sabe, irmãos? A nosso respeito mesmo, a gente é muito motivado por justiça, a gente quer ser correto. Mas desculpa, não tem ninguém justo aqui, não tem ninguém correto aqui. Inclusive, a gente não sabe nada de injustiça. A gente fica muito indignado. A gente é muito motivado por retaliação, por querer vingança, por querer fazer justiça, mas a gente não sabe nada de justiça, porque justiça é uma prerrogativa divina. Você já percebeu como é que nós tratamos as pessoas? Se eu não gosto daquela pessoa, eu levanto e vou embora e nunca mais volto lá. Pronto, acabou. Se eu não gostei do que você falou, eu vou deletar você da minha rede social e pronto, acabou. Nunca mais eu ligo para você, nem você para mim, entendeu? É assim, irmãos. É assim que nós temos tratado as pessoas. É assim que a gente tem tratado aqueles que a gente deveria se sensibilizar com eles. A gente precisa ser melhor do que antes, irmão. Tem um monte de pessoas sofrendo, tem um monte de gente necessitada à nossa volta, e acredite, é um megafone de Deus para dizer, olha, eu quero te ensinar alguma coisa com isso. Espero que isso aí, a nível mundial, possa chamar a sua atenção. Que haja transformação na sua vida. Não podemos desperdiçar essa pandemia, a gente precisa ser melhor do que foi antes. E se tem que começar por uma coisa, vamos começar pelo básico. E qual é o básico? Amor ao próximo. Sensibilidade com o outro. Considerar o outro. E de uma forma muito prática assim para você. Pastor, como é que eu posso desenvolver uma vida assim, aonde eu vou ter sensibilidade com o outro? Eu tenho uma dica para você por causa de Neemias. Qual é a dica que eu tenho? Quando ouvi essas coisas, diz o Neemias, eu sentei, chorei e passei dias. Fazendo o que, Neemias? Lamentando. Jejuando. E orando. A gente faz muito pouco isso, irmãos. A oração é um instrumento de Deus, para que a minha cabeça, as minhas ideias possam clarear a respeito da vontade de Deus. A minha vida de oração a Deus é um meio pelo qual Deus usa, para que as coisas fiquem claras, bem claras, na minha mente a respeito do que eu devo fazer e não fazer. Como Neemias orou com perseverança, e na medida que ele perseverava na oração, ele tem clareza do que deveria fazer, do que deveria falar. Enquanto ele orava, ele entendeu o que Deus esperava dele. Ele entendeu qual é a agenda que ele tinha para o ano de 2021. Por isso que no versículo de número 4 ele está dizendo, eu lamentei, eu jejuei e eu passei dias orando. Quantos dias você acha que Neemias passou orando? 4 meses. 4 meses, irmãos. Neemias ouviu a oração, ouviu a informação, sentou e chorou. E durante 4 meses, ele lamentou a história do povo de Jerusalém. Durante 4 meses, ele jejuou. Durante 4 meses, ele perseverou em oração. Depois de 4 meses orando e jejuando e lamentando, ele comparece diante do rei, sabendo o que deveria falar, sabendo qual é a agenda que ele deveria ter. Aí eu fico me perguntando, sabe? Como nós tomamos decisões. Tem dia que eu fico me questionando assim, como é que o povo de Deus no século 21 fica tocando na vida. Fulano, vou fazer isso, pastor, e eu estou me dedicando agora. Eu pergunto assim, você orou? É claro que eu orei. Quanto tempo você orou? Não, eu orei ontem. Espera aí, irmão. Você está tomando uma decisão e está dizendo que orou ontem. Quer dizer que você está tomando decisão e a oração sua é assim, é uma oração de 5 minutos.
Você está diante de uma coisa assim tão problemática, tão importante, e quanto tempo mesmo você está orando? Como é que a gente tem estragado a nossa vida, estragado a nossa história, como nós temos acumulado problemas em cima de problemas, como nós temos vivido escassez em cima de escassez, sabe por quê? Porque a gente não tem claridade na mente, a gente não sabe o que fazer, a gente quer fazer e pronto. E orei. Orei, pastor, não sei porque está dando tudo errado, você não orou. Como assim você orou? A gente erra muito na vida e erra muito nos caminhos nossos, sabe por quê? Porque a gente confia na nossa capacidade, a gente confia no nosso improviso. A gente fica confiando assim, que nós vamos reagir da forma correta e que tudo vai dar certo. Não, orei ontem assim, o meu coração está em paz, isso aqui vai dar tudo certo. Ou eu orei e eu não estou em paz, isso aqui vai dar tudo errado. Peraí, você orou quanto tempo, criatura? Quanto tempo? Como assim orou? É óbvio que você não tem sensibilidade com o próximo. É óbvio que você não se importa com o sofrimento do outro. É hora que você não. É muito óbvio que você não vai chorar por ninguém. Por quê? Porque você não ora pelo outro. Você tem aquela frase de praxe para falar para os outros: eu tenho orado por você. Mentira! Mentira! Isso aí não é orar. Isso aí foi citado na presença de Deus para descarrego de consciência. Puxa, eu falei para o fulano que estou orando por ele, agora tem que orar mesmo, porque senão vai ser mentira, já mentiu. Você não dobra o joelho porque você não se importa, entendeu? Você não se importa pelo que o outro está passando, pelo que o outro está vivendo. Você não tem sensibilidade a respeito do outro. Por isso que você não ora por ele. E é por isso que a tua vida está do jeito que está. Você não tem capacidade de orar nem por você mesmo, nem pelas dificuldades que você está enfrentando. Como é que o senhor sabe, pastor? Bom, porque você é desanimado, filho. O desanimado é assim. O que é o desanimado? Está num momento difícil, você fala, orei. Mas se você orou, por que está com essa cara? Se orou, por que está desanimado assim? Jesus, ele conta uma parábola, lá em Lucas, capítulo de número 18, né? Passa, por fazendo um favor. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. E o que Jesus queria mostrar para eles? Que, irmãos, vamos todos nós numa só voz ler só a parte vermelha. O que Jesus queria mostrar? Jesus queria mostrar, ensinar para eles uma lição com essa parábola, que eles deveriam orar quando? E sem? Entendeu, irmão? Pastor, a coisa lá na minha família está ruim, você está orando? Eu orei. Mas estou desanimado, não tem jeito não. Bom, você está desanimado, é claro que você não orou, filho. É óbvio que você não orou. E porque você não orou, você é insensível. Você precisa melhorar nisso. A minha vida financeira, pastor, a coisa lá em casa está feia. Você orou? Orei. Então por que está desanimado desse jeito? Você está desanimado, sabe por quê? Porque você não orou nada. Você fez aquela oração de barriga para cima. Aquela oração sonífera para dormir. Deus me ajuda, né? Deus te ajuda. O diabo que te carrega. Que negócio é Deus me ajuda? Fala com Deus direito. Você está falando com Deus, aquele que tem todo o recurso. Aquele que abre porta e ninguém fecha. Tenha mais respeito. Que negócio é esse? Já orei. Se tivesse orado mesmo, não estava desanimado do jeito que está. Se tivesse orado mesmo, sabe que Deus cuida de você, que vai te sustentar e que a tua vida vai dar certo.
Independente da circunstância que você está vivendo, a minha história vai dar certo, a minha vida vai dar certo, e eu estou animado, porque eu estou em oração. E sabe por quê? Bom, eu estou em oração, porque enquanto eu orava, clareou as coisas que eu deveria fazer, e isso também me deu sensibilidade a respeito do próximo, porque é quando eu caminho na direção do próximo, que Deus põe a mão na minha cabeça e me abençoa. A gente tem dificuldade para aprender isso, irmãos. Deixa eu te perguntar, o que está acontecendo na tua vida? Qual é a dificuldade que você está vivendo? Dificuldades essas pelas quais Deus está desafiando você a orar sempre por elas e não desanimar. O que é que tem aí na tua vida, na tua história, que Deus está desafiando você a orar sem nunca desanimar? É Deus, entendeu? Quantas causas, irmãos, que você já colocou em oração diante de Deus, que você já iniciou um tempo de oração e depois de um dia, 2 dias, já desanimou, já nem lembra mais o que estava querendo, já nem sabe mais o que colocou no altar de Deus. Quantas vezes não aconteceu isso com você? Quantas vezes? Você que é marido, quantas vezes você se dedicou a orar pela tua esposa, sempre, 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 e nunca desanimar, porque Deus te desafiou você a orar pela tua esposa sempre, e nunca desanimar a respeito dela. Você que é pai, que é mãe, quantas vezes Deus desafiou você a orar pelo teu filho, pela tua filha, sem nunca desanimar a respeito dele. Sempre, sempre, nunca desanimar, vai dar certo. A respeito da tua vida, de demandas na tua vida pessoal, quantas vezes Deus não desafiou você a orar sempre por esse problema, por essa pessoa, e nunca desanimar? Quanto, irmãos? Sabe por que a gente não ora pouco? Porque a gente não tem compaixão. A gente não tem sensibilidade. E porque a gente não tem compaixão e nem sensibilidade, isso faz a gente desistir do outro. Assim, ó. Rapidão. A gente desiste do outro. Por quê? Porque a gente não tem compaixão. A gente não tem sensibilidade. E nesse início de ano nós precisamos ser melhores nisso, irmãos. Não é possível que você vai passar por essa pandemia do mesmo jeito, vai ser a mesma pessoa a hora que ela terminar. Não é possível que você não vai melhorar em relação ao outro, em relação ao próximo, não é impossível. Me lembro de uma história de uma irmã que um dia chorando, e chorando, caiu de joelho no meio da igreja, porque o pastor tinha feito um apelo e depois de 30 anos o marido dela se rendeu ao amor de Deus em Cristo Jesus. 30 anos orando pela conversão do marido. 30 anos. Sempre. Sem desanimar. O Senhor há de me ouvir. O Senhor vai responder a minha oração. O Senhor vai fazer uma obra na vida do meu marido. Ele vai se converter. Essa parábola de Jesus, sabe como Jesus termina ela? Pode passar mais um. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e? Deus faz justiça e responde àqueles que clamam dia e noite. Sempre, irmãos. Perseverante. Perseverante. Se você nesse ano de 2021 quer ser melhor em amar o outro, se sensibilizar com o outro, porque isso envolve a tua vida de salvação. Se você quer ser alguém que tem mais compaixão, que tenha mais sensibilidade, o caminho, o início para isso é o tempo que nós dedicamos em orar pela pessoa, é o tempo que nós dedicamos no mínimo a interceder pela pessoa, sem desanimar, sem desanimar, sem desanimar, sempre, 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 sempre. E a gente faz isso porque a gente tem compaixão, porque nós nos sensibilizamos. A palavra compaixão
no latim, na língua grega, tem a ideia de sofrer com. Sofrer com o outro. Eu peço a Deus que nesse ano de 2021, eu seja melhor em amar o próximo.